Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o Gabriel. Daremos início hoje à lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios, lição do dia 7 de junho de 2020. O texto áureo ele vai se encontrar em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 15, que diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática vai informar que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão, exercitem o amor em Deus. Então, a verdade prática, o comentarista, ele vai destacar sobre os escritos de Paulo, 3 maneiras que devemos orar pelos eleitos para fortalecer a vida cristã. Então, a primeira aqui, ele dá uma ênfase ao fortalecimento de poder, viver em comunhão e exercitem o amor de Deus. Antes de dar início, eu quero trazer uma introdução ao livro de Efésios. Efésios, para quem não acompanhou as primeiras aulas, Efésios ali, Paulo ele está escrevendo essa carta, uma carta na prisão, é uma carta que ele vai escrever ali no cárcere, na prisão, e eu fui buscar conhecimento na teologia, que eu tenho um módulo de teologia somente sobre as epístolas da prisão, e eu tomei um conhecimento onde informava que essa epístola ela é uma epístola universal, ou seja, é uma epístola que ela foi direcionada a todas as igrejas. Existe um escrito antigo da carta aos Efésios, muito importante, aonde que não vai estar informando somente aqui os Efésios. Eu vou estar deixando um pouco mais claro para os irmãos, para que não confunda a mente dos irmãos sobre o que eu estou aqui agora declarando, que se você ler comigo aqui em Efésios capítulo 1, vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse escrito, sem ser esse que foi direcionado direto a Éfeso, que é o escrito que foi feito por Paulo, vai estar escrito somente Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, na verdade vai estar escrito aos cristãos, ou seja, ele vai escrever a todas as igrejas, a todos os cristãos de todas as épocas, mas Paulo ele deixa um espaço aonde quem fosse direcionar tal carta a tal igreja, ele poderia colocar como fez aqui em Efésios, onde ele colocou aqui nesse texto aos santos que estão em Éfeso. Então aqui nós tomamos só um conhecimento a mais que você só aprende aqui na Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos ver que essa epístola ela é uma epístola universal, tanto que ela não vai abordar temas específicos como as demais epístolas, como as demais cartas, que vai abordar temas específicos de problemas que estavam acontecendo ali em determinada igreja. Nós vamos ver que aqui vai falar mais a respeito de salvação, vai falar hoje aqui sobre a intercessão pelos Efésios, e é isso que daremos início na aula de hoje. A leitura bíblica em classe ela vai se encontrar em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Quem está com a sua Bíblia eu peço que acompanhe, ou quem está com a lição pode fazer o acompanhamento através da lição, que vai dizer o seguinte: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. O 21, assim a esse gloria na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É um texto maravilhoso, tem coisas riquíssimas aqui destacando que nós iremos abordar ao decorrer da lição. Eu nem sempre falo sobre o ponto central da lição, mas tem uma frase muito importante que vai dizer que temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Então, podemos aqui destacar sobre Jó mesmo. Jó, em seu cárcere, ele vai vencer isso orando pelos seus amigos e trazendo assim a memória sobre Deus, uma forma assim de antropopatia, trazer sentimentos humanos a Deus. Deus ele vai se lembrar de Cristo quando Cristo intercedeu pela igreja, quando nós intercedemos. Então Deus ele traz à memória Cristo, quando Cristo ele intercedeu pela igreja. Então assim ele concede a nossa intercessão. Daremos início aqui à introdução. A introdução vai dizer que na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensando, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Repetindo, Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensando, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Então Deus ele pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Eu fiz uma anotação do escritor Charles Swindoll, que ele tem um livro, está escrito Aprendendo a Viver Acima da Mediocridade. Ele vai dizer, ele diz que Deus tem muito para nos dar. E quando nos confortamos com pouco, isso é viver uma vida medíocre. E nós temos que aprender a viver acima da mediocridade. Então nós temos que buscar de Deus viver o Evangelho em sua plenitude, em todos os momentos da nossa vida, onde a prática do Evangelho seja em todos os momentos de nossa vida. Então nós temos que viver o Evangelho em sua plenitude e não ficar somente na mediocridade, ali não vivendo tudo o que tudo que Deus tem para nos oferecer. No primeiro tópico vai dizer sobre corroborados com o poder do Espírito. Eu peço desculpa pelo barulho que aconteceu. Que vai dizer o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Repetindo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, Paulo ele vai nos destacar aqui sobre corroborar. Eu fiz uma anotação primeiramente sobre o que seria corroborar para os irmãos entender. Então, corroborar é completar e encher. Então, aqui Paulo está dizendo, é uma oração que todos devemos fazer, que o homem interior esteja cheio do Espírito e solicitar a presença de Cristo no coração de cada crente. Então Paulo ele está fazendo isso, ele está orando por isso, para que todos os cristãos sejam cheios do Espírito e que tenha a presença de Cristo dentro do coração.
Irmãos, agora falaremos sobre as riquezas da sua glória. Como eu havia dito na aula anterior, eu não estarei lendo todo o texto porque o professor ele deve somente expressar o texto de uma forma expositiva e também porque não temos tempo para isso. Em outro determinado momento, quando nós tiver um tempo propício assim um pouco maior, nós podemos estar também lendo todo o texto, mas eu fiz alguns destaques aqui no texto que eu estarei abordando com os irmãos. Então, aqui sobre as riquezas da sua glória, ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de riquezas e ilimitadas heranças. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, nessa primeira parte, Paulo ele cita 4 bênçãos espirituais que eu fiz aqui uma anotação para não tomar muito tempo da aula. Então, na primeira parte, Paulo pede para a igreja seja fortalecida em poder, ou seja, uma igreja fortalecida no poder de Deus, ela não só se torna forte, mas ela tem uma arma em mão, que é o poder de Deus. A segunda bênção que ele vai destacar seria sobre que Cristo ele habita na igreja. Então Cristo ele não somente habita, ele é o dono da igreja. A palavra habitar no grego é morar junto no mesmo teto e compartilhar as mesmas coisas. E a terceira bênção seria que a igreja compreenda o amor divino, ou seja, compreender o amor divino é entender o amor de Deus, o plano salvífico quando nos compreendemos o amor divino, valorizamos o que Cristo fez por nós. Então, seria isso. E a quarta bênção espiritual seria tenha pleno desenvolvimento espiritual. Eu deixei aqui, por exemplo, nós pensamos em um desenvolvimento de uma criança quando ela nasce chorando, assim ela vai crescendo, ela se torna uma criança, ela vai se tornar um adolescente, depois um jovem e por final não que ela vai se tornar ancião ainda mais, ela vai se tornar um adulto ali saudável. Então isso seria um desenvolvimento e da mesma forma nós temos que ter um desenvolvimento espiritual. Nós nascemos ali como criança espiritualmente e assim Paulo ele vai destacar que nós temos que ter este desenvolvimento. O 2 vai dizer sobre fortalecidos com poder. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Quando pensamos em uma igreja fortalecida com poder, se torna uma igreja forte e avivada, mas é também uma ferramenta contra as ciladas do diabo. Aqui tem uma expressão sobre continuamente, o desejo de Paulo é que seja todo dia assim, como pegava o maná no deserto, ou seja, o maná no deserto ele era pegado todos os dias, assim Paulo ele deseja que todo o dia a igreja seja revigorada, todo dia a igreja tenha essa continuidade de busca constante. Aqui no 3 vai dizer sobre habitados por Cristo. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, que significa habitação permanente, em oposição em habitação temporária. Então, Cristo está habitando de uma forma permanente, não de uma forma temporária. O ensino apostólico ratifica que sem Cristo, aqui embaixo ele vai dizer que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E como Jesus ensina aos discípulos que sem mim nada podereis fazer.
Então, iniciaremos aqui agora o próximo tópico, que vai dizer sobre arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Arraigar é germinar através da fixação das raízes. Então, quando vamos tirar uma planta, ela está com as raízes fixas. Então, supomos aqui estou puxando uma planta, ela está arraigada, ela está com as raízes fixas. Então, Paulo ele deseja que os cristãos sejam arraigados em amor, ou seja, que as raízes que fixam os crentes no Evangelho seja o amor. Então, seria isso. Daremos então início aqui ao primeiro do segundo, que vai dizer amor à virtude cristã. Eu estou lendo aqui agora sobre arraigados e fundados em amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então, nesse tempo que vivemos, muitas das vezes a maior virtude não está sendo aqui o amor, conforme está destacando esse versículo, esse capítulo, me desculpe. Muitas das vezes a maior virtude está sendo línguas estranhas, reteté na igreja, e o amor não está sendo a maior virtude, porque podemos pegar, por exemplo mesmo, muitas das vezes um irmão que cai em pecado é capaz de cristão se gloriar por esse irmão que caiu em pecado. Muitas das vezes é capaz ele falar, agora eu vou substituir o cargo dele, agora é minha oportunidade. Citando um exemplo bíblico para deixar bem claro sobre isso, é sobre Edom. Muitos que conhecem sobre Edom, Edom é uma cidade que é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Nós vamos ver que quando Israel vai para o cativeiro babilônico e lá fica os 70 anos, há um escrito em Salmos que vai dizer que Edom se gloriou, ficou feliz pelo seu irmão, por Israel ter ido a cativeiro. Então isso acontece. Se você ler o livro de Obadias, se torna tão sério essa consequência que o livro de Obadias ele vai ser escrito somente para retratar uma profecia contra Edom. Então isso não pode acontecer em nosso meio nunca, jamais. Nossa maior virtude tem que ser o amor e nós temos que colocar isso em prática, viver isso. Aqui no segundo vai dizer sobre arraigados e fundados em amor. Eu já havia explicado o início, mas eu vou ler aqui novamente, que vai dizer arraigados seria germinar através da fixação das raízes. É como eu estava informando que seria Paulo e deseja que os cristãos sejam arraigados em amor, que seriam as raízes que sejam fixadas no amor do Evangelho. O terceiro ponto vai dizer sobre a intensidade do amor em Cristo. A intensidade consciente de que Deus somente o Espírito pode fazer e entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Então Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Então, como vemos a intensidade do amor de Cristo? Como vemos? O amor de alguém é a partir do momento que começamos a falar com a pessoa. Quando nós se relaciona com ela, conhecemos a intensidade do amor. Então, Paulo ensina que a intensidade, o amor é o relacionamento com Cristo. Para nós conhecer a intensidade do amor, seria um relacionamento com Cristo. Então, por que tem pessoas que não conhecem a intensidade do amor de Deus? Uma pergunta. Pare um pouco e reflita sobre isso, porque tem pessoas que não conhecem a intensidade do amor de Deus. Fiz aqui também uma anotação para explicar sobre isso. Então, cada pessoa, ela trabalha no seu âmbito da sua própria... Desculpa, já pulei aqui.
Se o conhecimento da sua própria miserabilidade faz conhecer o amor de Deus, se o reconhecimento de sua própria miserabilidade faz reconhecer o amor de Deus. Então tem pessoas que acham que estamos prestando um favor a Deus. E não é esse o caso. Então, ela não conhece o amor de Deus porque ela não tem o reconhecimento da sua própria miserabilidade. Ela não reconhece isso na vida dela. Então, ela acha que porque ele prega ou porque ela prega, ela é tal coisa. Porque jejua, porque ora, é tal coisa mais do que alguém. E não é dessa forma. Dessa forma, não está reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo o que João ele vai escrever, que eu diminua para que o Senhor cresça. Então, isso seria um dos exemplos do porquê que a pessoa não reconhece o amor de Deus, que não somente por isso, mas muitas das vezes porque ela não tem uma vida íntima de oração com Deus também. Porque você orando, você ali tendo uma busca constante, que você vai experimentar o amor de Deus em sua vida. Então, dando início aqui, já indo para o final da aula, nós vamos iniciar o tópico 3, que vai dizer sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, aqui vai dizer que a dimensão das bênçãos divinas, isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Então, isso indica que o que Deus pode fazer ele ultrapassa, e aqui embaixo está informando, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Então, o pensamento de Deus é muito mais alto do que os nossos. Então, a bênção de Deus ela excede o pensamento humano. Eu fiz uma anotação aqui que cada pessoa trabalha no âmbito de sua própria existência. Então, muitas das pessoas elas citam um exemplo: eu nasci em tal lugar, eu sou filho de tal pessoa, eu vim de determinada região e por isso que eu sou quem eu sou. Então, trazendo sobre o âmbito de existência de Deus, o âmbito de existência de Deus é um âmbito eterno, onde que para Deus nada é impossível, para Deus não tem um tempo cronológico. Então, por isso que muitas das vezes nós não compreendemos a natureza divina, nós não compreendemos tudo o que Deus tem para nos oferecer, nós não conseguimos compreender porque as coisas de Deus vão muito além do que nós imaginamos, do que nós pensamos, vai muito além do que nós sonhamos. Então, trazendo por exemplo aqui, eu tenho o livro dos Heróis da Fé. Muitas das vezes nós pegamos aqui, por exemplo, João Barton, nós temos aqui também John Wesley, nós temos, por exemplo, Martinho Lutero. Foram muitos heróis da fé que ali alcançaram coisas grandiosas, e nós vamos ver que nos tempos de hoje quase não se vê, porque nós estamos ali presos ao hábito, nós estamos ali presos ao que acontece nos dias de hoje, o convívio do dia de hoje. Então, quando nós saímos desse habitat, quando nós saímos dessa determinada ocasião que nós estamos vivendo hoje, e nós queremos experimentar algo maior com Deus, eu creio que isso pode voltar e ir muito além do que os heróis da fé, do que Paulo, do que Pedro fizeram nos tempos que tiveram na terra, porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo diz que nós faremos coisas ainda maiores do que ele fez. Então, os sonhos de Deus, as bênçãos de Deus, ela ultrapassa o conhecimento humano. Aqui no 2 vai dizer sobre o convite para adoração. O convite para adoração, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja
por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, a proposta de Paulo não é adorar porque devemos adorar. Ou seja, depois de compreender tantas bênçãos reveladas, não nos cabe outra atitude a não ser adorar. Aquele que compreende as coisas de Deus, ele é levado a adorar. Não é algo obrigatório, é algo que surge. Então, aquele que compreende as coisas de Deus, ele é levado a adorar. Não é algo obrigatório, mas surge, ele vem de dentro de você. É isso que esse texto está querendo dizer. E o 3 vai dizer sobre a glória devida a Deus, que vai dizer, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo pendure por todas as gerações e enfatize seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, que a adoração persista para todo sempre, que seja uma geração após a outra. Então, se você lê em Salmos 145, versículo 4, vai dizer, uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Ou seja, quando eu iniciei, no início da aula, eu trouxe que essa epístola ela seria uma epístola universal, porque o anseio de Paulo seria para ultrapassar as gerações, de gerações em gerações, ali continuar a adorar a Deus, e esse ensinamento fosse para todas as igrejas de todas as regiões e de todos os tempos. E aqui eu encerro a aula de hoje, a aula de número 10, e eu desejo a paz do Senhor a todos. Amém.